Olá, povo de Deus, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023, sexta semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 8, de 6 a 13, 20 a 22 e Marcos 8, 22 e 26. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo que ficou revoando até que secassem as águas sobre a terra. Soltou também uma pomba para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou então mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Pela tardinha ela voltou e eis que trazia no bico um ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim Noé compreendeu que as águas tinham cessado de cobrir a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas se retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca. Então Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando animais e aves de todas as espécies puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei também a ferir todos os seres vivos como fiz. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. Já vimos que o livro de Gênesis nos oferece 2 relatos sobre a criação, um no capítulo 1 e outro no 2º capítulo. Também 2 narrativas sobre o dilúvio temos, mas elas estão entrelaçadas de tal forma que exige um pouco mais da nossa atenção para as distinguirmos. Um dado bem concreto está na duração do dilúvio. Enquanto uma das narrativas afirma que foram 40 dias a sua duração, outra nos diz que o dilúvio durou 12 meses lunares com mais 11 dias. O que perfaz 365 dias, isto é, 1 ano solar. O tempo é interessante, porque dá a entender o tamanho da cólera de Deus com a sua criação, que ele tinha a intenção primeira de extingui-la. Não fosse o justo Noé, tudo teria sido extinto. As águas baixaram. Isto equivale a dizer: a cólera do Senhor tem limites, sua misericórdia não. A criação terá uma segunda chance. Esse método de atribuir a Deus características humanas, que ora se arrepende, ora volta atrás de sua intenção, identificamos como antropomorfismo. É claro que sempre precisamos estar atentos para não reduzir Deus ao nosso tamanho. Vejamos que há outra diferença entre os 2 relatos. Agora é a quantidade de animais puros reunidos na arca. Num relato temos 7, ou 7 pares por espécie. No outro são apenas 2, um macho e uma fêmea. O autor é coerente ao aumentar o número de animais puros, pois assim possibilita o holocausto de Noé, oferecido a Deus no final do dilúvio.
Esse holocausto favorece a reconciliação entre a humanidade e Deus, que promete nunca mais castigar a sua criação desta forma. O que nos impressiona é que, mesmo no fim do dilúvio, Deus continua a constatar que as pessoas trazem no coração a maldade desde sua juventude. Sendo assim, Deus reconhece que o método usado foi ineficaz e não mais o usará. Assim, verificamos que em Deus castigo e misericórdia quase se identificam, nascem da mesma motivação. Marcos 8, 22 e 26. Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Esse relato de Marcos está no final da secção dos pães e bem próximo da alerta que Jesus fez aos seus discípulos contra a cegueira dos fariseus, de Herodes, por um lado, e por outro a cegueira dos próprios discípulos, que da partilha dos pães nada compreenderam. Vale a pena destacar que essa cura foi processual, em 2 tempos. No primeiro momento, a cura é parcial e o homem não consegue ver com nitidez. No segundo momento, dá-se o complemento da cura e o homem passa a ver tudo muito bem. O método de Jesus de cuspir nos lembra o outro relato da cura que já vimos do homem surdo e tartamudo. A saliva de Jesus simboliza sua força, que vem da palavra. Uma vez mais, vemos que Jesus não quer que sua atitude seja divulgada com estardalhaço. Jesus não quer atitudes triunfalistas. Daí sua recomendação ao cego para que não entre no povoado. Pode-se crer que milagres há, mas não se deve condicionar a fé por causa de milagres. Jesus agia com muita discrição porque não curava para provocar a fé, mas partia da fé das pessoas para realizar a cura. A fé vem antes. A fé não vem dos milagres, mas os milagres a pressupõem. Importante estarmos abertos aos sinais de Deus em nossa existência, ainda que sejam pequenos, quase imperceptíveis. Em outras palavras, nossa existência é o maior sinal do amor de Deus por nós. E isto basta. Um beijo no seu coração.